Você assiste agora TV Nova Vida, abençoando sua família. Oferecimento: Cartucho e Manutenção, conserto e manutenção de impressoras e instalação de Book Ink profissional. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com TV Nova Vida, abençoando a sua família. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. As pessoas têm nos ligado, têm sido abençoadas, e a gente tem orado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós teremos um programa muito abençoado. Pastora Nery Fonseca, uma pessoa que nasceu com deficiência visual. Nasceu, não enxergava. Então ela vai dar o seu testemunho, uma palavra muito abençoada. E no final do testemunho ela também vai estar orando. Não saia daí. Será uma bênção esse programa de hoje. Eu estou aqui bastante emocionado pela palavra ministrada e pode ter certeza, Deus hoje vai entrar aí na tua casa. Deus vai entrar na tua vida, Deus vai falar contigo, porque nós sentimos aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Sou a pastora Nery, meu desejo hoje é compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem feito, um pouquinho do que Deus tem realizado ao longo desses anos. Mas eu sempre digo algo: nunca ouça um testemunho como um simples testemunho do que Deus pode fazer na vida do outro. Porque o testemunho ele é para edificar a sua fé. E talvez você diga assim: pastora, você disse graça e paz, mas eu tenho vivido uma vida tão sem paz e tão turbulenta. Eu me lembro de olhar na palavra do Senhor e as Escrituras dizem assim, que os discípulos estavam a caminho de Emaús e eles estavam desesperados porque Jesus havia sido crucificado, havia sido morto, crucificado, e agora eles estavam a caminho de Emaús pensando: e agora, o que nós vamos fazer? Talvez no meio da nossa caminhada nós encontramos alguns embates na nossa vida e que o pensamento é: e agora? O que eu vou fazer? E talvez essa seja você seja essa pessoa. Você tenha recebido uma má notícia, você tenha ouvido alguém dizendo algo que você não esperava. Então, esses discípulos estavam assim: e agora? Jesus morreu, Jesus foi crucificado e nós saímos das nossas profissões, nós saímos, deixamos de pescar, Lucas deixa de ser médico e vai seguir a Jesus, e agora Jesus não está mais aqui entre nós. Mas de repente, no meio do caminho, chega alguém e esse homem diz: a graça e a paz, ou a paz seja contigo. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós precisamos de alguém que ministre sobre nós essa paz, porque nós não estamos em paz, e a palavra do Senhor diz que Deus dá a paz que o mundo não pode dar. Então, se o mundo não pode dar e só tem uma pessoa que pode me dar paz, então tem uma pessoa que eu preciso buscar. Então eles descobrem que essa pessoa que estava falando com eles era o próprio Jesus. Imagine você andando e você ouvindo alguém dizendo para você: a paz. Eles não reconheceram Jesus de imediato. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus ao longo da nossa caminhada. Nós não sabemos que é Ele que está tentando falar conosco, porque a religiosidade tem tentado nos colocar um Deus tão distante, um Deus tão longe de nós. Mas Deus, em toda a palavra, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, que Deus deseja ser um Deus que fala, um Deus relacional. Um dia Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu quero falar com o povo. Diz para o povo que eu quero falar. Então Moisés vai dar o recado de Deus para o povo. Eu estou aqui para te dar um recado, assim como Moisés deu um recado para aquele povo. Deus deseja falar com você. Então aquele povo olha e diz: não, nós não queremos. Fale Deus com você, Moisés, mas não fale conosco. Nós somos de uma geração em que Deus não tem espaço na nossa vida para falar. Ele não tem espaço na nossa vida para ministrar. Então nós colocamos que Deus só fala com o padre, com o pastor, com o ministro, com o sacerdote. Então nós pensamos assim: quem sou eu para Deus falar comigo?
Eu quero dizer algo para você. Você é alguém que Deus se importa com você. Você é alguém que Deus deseja no meio da sua caminhada olhar para você e dizer: a paz seja com você. Então, Deus, em toda a palavra, deseja ser um Deus que fala. Mas quem sou eu para Deus falar comigo? Você é um amado, uma amada do Senhor. E às vezes a religiosidade diz assim: você erra, você não é bom o suficiente para Deus falar com você. Ou talvez a sociedade e as coisas vão se colocando na sua vida como um Deus tão distante, um Deus tão ruim, e um Deus que aponta o dedo e está de cara feia para você, dizendo: ei, não aproxima de mim não, porque eu sou santo e você é pecador. Por causa disso Jesus veio, porque você é pecador. Ele veio te tirar do pecado e te trazer para perto dele para falar com você. Sabe que um dia lá em casa, quando eu nasci no ano de 1986, minha mãe foi para o hospital e nessa caminhada o desespero chegou na nossa casa. Sabe aquele desespero que você não sabe o que fazer? Você não sabe para onde ir e você não sabe que recursos você vai conseguir alcançar para resolver o seu problema? Isso aconteceu na nossa casa. Minha mãe saindo do hospital e ela havia acabado de ter uma cesariana e agora naquele momento de alegria, de festa, porque os pais quando saem do hospital com seus filhos, principalmente quando eles são planejados, nós fomos muito planejados lá em casa. Eu, meus irmãos, fomos consagrados ao Senhor desde o ventre. Então, eles estão saindo do hospital. Nessa caminhada, uau, nossa filha nasceu, agora nós vamos receber os amigos em casa e vamos nos alegrar, não é? Porque um filho é um presente de Deus. Então eles estão saindo com essa alegria e indo para casa, mas antes de ir para casa, o que aconteceu algumas horas anteriores foi que a minha avó, na casa dela, teve um sonho. Nesse sonho, ela via meu pai batendo na porta da casa dela. E quando ela abria a porta, ele estava com uma nenê nos braços e ele dizia assim: Dona Lourdes, a sua netinha nasceu, é uma menina. Só que quando a minha avó olhava nos olhos daquela menina, eles eram completamente brancos. Minha avó se levanta um tanto assustada e pensando: o que será isso? Será que isso foi um sonho? Será que isso foi uma visão? E ela se levanta apavorada e algumas horas se passam. Naquela manhã bem cedo, o meu pai chega na porta da casa da minha avó e bate na porta, agora literalmente, já não é mais um sonho ou uma visão. E quando ela abre a porta, ele usa a mesma expressão. Ele diz: Dona Lourdes, a sua netinha nasceu, é uma menina. Então ela fica ainda mais apavorada. E ela corre para o hospital sem querer alarmar nada para ninguém. E quando chega ali naquele hospital, ela pergunta uma coisa: a Nery já abriu os olhos? Que pergunta estranha, não é? Minha mãe olha e diz assim: não, ainda não. Deve ser porque está acostumando com a claridade ainda. Minha avó me pega nos braços, vai até uma janela onde tem claridade e tenta abrir os meus olhos e não consegue. Então ela me devolve para minha mãe. E quando ela me devolve, ela diz assim: antes de sair do hospital, pede para alguém olhar os olhos da Nery para ver se está tudo bem. Minha mãe não entendeu nada, mas, claro, saindo daquele hospital, passando pelo corredor para ir para casa, de repente, ela se lembra do que a minha avó disse e bem em frente havia um consultório de um oftalmologista amigo do meu pai. Minha mãe ficou encostada ali na parede daquele corredor e disse assim: bem, entra com a Nery, pede para o doutor olhar os olhos da Nery, vê se está tudo bem. Quando meu pai entra, naquele consultório daquele amigo da família, uma voz ecoa sobre aquele corredor, aonde a minha mãe ouve a seguinte notícia: a porta continua aberta, minha mãe encostada no corredor, ouve uma voz dizendo: a sua filha é cega de nascença. Imagine alguém indo para casa. Agora a má notícia alcançou nossa casa.
Sabe aquele momento que você não tem chão, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer? Foi o que aconteceu com os meus pais. Para onde eu vou? Talvez você esteja nessa situação. De uma notícia tão difícil, tão complicado. Então os meus pais agora vão para casa, não com desejo mais de receber visita, não com desejo mais de falar com ninguém. Eles queriam resolver um problema. E resolver um problema que era muito sério. Então pensa, chego em casa, vamos procurar um médico em Goiânia, um oftalmologista que possa resolver. Goiânia está o maior centro oftalmológico da América Latina. Então vamos procurar alguém que seja bom, alguém que possa resolver. Então eles pegam, começam a vender tudo que eles têm, tudo que pode ser vendido, e juntam dinheiro, e junto com isso vem uma crise financeira para dentro da nossa casa. Aí a gente pensa assim, aonde está Deus? Cadê Deus? Deus continua sendo Deus. Então eles saem, vão para Goiânia, e no caminho a minha mãe pensa assim, Deus, como é que vai ser agora? Enquanto todas as outras crianças estão correndo, brincando, contemplando a natureza, eu vou ter que puxar minha filha pelo braço e contar a ela o que as outras crianças estão vendo. E ela começou só no seu pensamento perguntar para Deus como seria. Como que eu faço agora? Como vai ser a criação da minha filha? Então eles vão para o hospital, e quando chegam ali, aquele médico super bem conceituado, a esperança deles era chegar ali e ele olhar para a situação e dizer, é algo muito simples. Nós podemos resolver uma pequena cirurgia, uma simples cirurgia. Vocês são do interior, então deve ser por isso, eles não têm o equipamento suficiente, mas aqui no meu consultório eu tenho. Olha, esses diplomas pendurados são especializações que eu fiz. Mas nada disso resolveu. Aquele médico me põe nos braços, me leva em todos os aparelhos de última geração que ele tem. Então ele volta, coloca a mão no ombro do meu pai e diz assim, pai, sua filha não vai enxergar. Ela tem glaucoma congênito, catarata. A única coisa que eu posso fazer é uma cirurgia para que ela fique uma cega mais simpática. Meu Deus, eu imagino aqueles discípulos a caminho de Emaús. Que desespero, aonde Jesus está? Sabe que às vezes na nossa vida a gente fica perguntando, aonde Jesus está? Então no meio dessa caminhada, ele vem. Sabe que eles não reconheceram Jesus de imediato? Mas uma coisa que eles perceberam foi que desde que aquele homem começou a falar, o coração deles começou a queimar. Às vezes você ouve a palavra, você pega a Bíblia e o seu coração começa a incendiar. É lá que está a resposta de todo o seu clamor. É lá que está a resposta para o seu casamento, é lá que está a resposta para a sua saúde, é lá que está a resposta para tudo que você precisa. Porque Ele é o Deus que se apresentou ao povo como eu sou. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o Pai, eu sou Deus, eu sou amigo. Então, com 9 dias de nascido, eu estava fazendo uma cirurgia para ser uma cega simpática. Ainda assim, saio do hospital. Até 15 anos de idade eu tinha os olhos brancos, como você pegar uma jabuticaba e abrir. Mas ao sair dali nós fomos para a casa da minha mãe de leite. E quando chegou ali, um homem de Deus, enviado pelo Senhor, entra no meio desse caminho turbulento. Deus envia pessoas na nossa crise, Deus envia amigos dele. Eu estou aqui como amiga de Deus para falar para você que Deus não deixou de ser Deus, que Deus continua sendo Senhor, que Ele continua fazendo milagres. Então aquele homem entrou naquela casa como Jesus entrando,
porque o Espírito de Deus estava sendo manifesto através dele. Deus usa pessoas e ele entrou ali como alguém enviado por Jesus. E quando ele entrou, ele fez 3 orações naquele lugar. Ele disse Deus Pai, fez uma oração, Deus Filho fez uma segunda oração. E quando ele disse Deus Espírito, a presença do Espírito Santo, nosso amigo, invadiu aquele lugar. Então ele apontou o dedo para minha mãe e perguntou assim: filha, por que você está me perguntando se a sua filha não vai enxergar? Você não crê que eu, o Senhor, posso dar visão a ela? Ela vai contemplar a natureza, sim. Ela vai enxergar, sim, porque ela é a menina dos meus olhos, feita para as nações da terra. Se alguém perguntar alguma coisa, não precisa dizer nada. Diga que simplesmente Deus assim fez, porque eu darei a visão gradativamente na medida que eu achar necessário. Uau! Imagine você ouvindo Deus no meio desse caminho que você está andando. E eu estou aqui como uma mensageira para dizer para você, não é o fim. Deus deseja falar. E sabe o que começou a acontecer? Exatamente como Deus disse que faria. Gradativamente. Deus foi trazendo a visão extraordinariamente. Imagina uma pessoa andando na rua, indo para a padaria comprar pão, com os olhos brancos, estranhamente. Até hoje, quando eu chego em qualquer oftalmologista, eles fazem um exame chamado exame do fundo dos olhos. Eles chegam à seguinte conclusão: os olhos da Nery não enxergam. Os exames constam que ela não enxerga. O fundo dos olhos são completamente comprometidos. Então sabe o que eu entendi? Que se os meus olhos pelos exames naturais não enxergam, Deus me deu os olhos dele para enxergar, porque de uma coisa eu sei, eu não via, agora eu vejo. Deus me curou. A sabedoria do homem é loucura, a sabedoria de Deus é loucura, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E eu quero orar por você agora. Eu quero liberar sobre você uma palavra. Primeiro, o maior milagre que Deus fez na minha vida não foi me dar a visão, apesar disso ser muito extraordinário, eu amo enxergar. É maravilhoso. Fiz faculdade, tantas coisas que proporcionados por causa de Deus ter me proporcionado visão. Mas o mais importante que Deus fez na minha vida não foi me fazer enxergar. Nery, será que isso não é ingratidão? Não. Porque o que Deus te dá não é mais importante do que quem Ele é. Deus pode te abençoar do tanto que for, se você não reconhecer quem Ele é. Assim como os 10 leprosos, os 10 foram curados, mas só um voltou. E o único que voltou recebeu o maior presente. Porque você voltou, eu te dou a salvação. Do que adianta ser curado e não receber a salvação? Do que adianta levantar de uma cadeira de roda para não andar na presença de Deus? Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, esse caminho. Então deixa eu dizer algo. A coisa mais importante, ou o que Deus fez mais importante na minha vida, foi salvar a minha vida. A palavra do Senhor diz, se o seu olho, que é tão importante eu enxergar, se o seu olho, que eu te dei visão, te fizer pecar, arranca ele fora. Assim diz a palavra do Senhor, porque é melhor você ir para o céu com um só olho do que ir para o inferno com os 2. Eu não quero passar a eternidade longe desse Deus maravilhoso. Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode curar você, Deus pode fazer inúmeras coisas porque Ele é Deus e Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar, isso faz parte do caráter de Deus. Mas o que Ele quer de fato é salvar você. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer entrar na sua casa e Ele quer ser Senhor.
Uma das coisas que deixa Deus irado, e se você for procurar na palavra toda, é quando o homem divide seu coração com outros deuses. Outros deuses pode ser o seu filho, outros deuses pode ser o dinheiro, outros deuses pode ser tantas coisas que você coloca acima de tudo na sua vida. Então deixa eu orar por você agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora por essa pessoa que está assistindo esse programa de televisão. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando Cristo. Senhor, Tu és tudo para mim. Não existe vida fora de Ti. Senhor, a Tua presença é a presença mais importante em todo o mundo. Então, Senhor, que essa pessoa que está assistindo esse programa agora entenda que antes do Senhor fazer um milagre no seu casamento, antes do Senhor fazer um milagre em qualquer outra área, o Senhor deseja ser Deus que fala. Deus, tira de nós ser um povo de coração endurecido, um povo que ouve e diz, eu não quero ouvir. Então nós passamos a responsabilidade de ouvir para os pastores, para os líderes religiosos, quando Deus quer, o Senhor quer falar conosco no nosso dia a dia, Senhor. Nos perdoe por isso. Então eu oro por aquele que está enfermo agora assistindo esse programa. Eu ordeno agora que esse câncer seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo problema no seu sangue, todo problema nos seus órgãos, todo problema no seu corpo, no seu físico, na sua alma, toda depressão, toda angústia, todo medo, em o nome de Jesus. Eu ordeno que caia por terra agora tudo que o diabo tem lançado, todo espírito de enfermidade. Satanás, eu te dou uma palavra, arranca agora pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro que essa pessoa que está me assistindo está curada e liberta para a glória de Deus. Se você puder, levante a sua mão e repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, me ensine a te ouvir. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa o meu pecado, transforma a minha vida, entra na minha casa, muda a minha história, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo. Espírito Santo, entra na minha vida. Eu desejo nascer de novo para a tua glória, em nome de Jesus. Procure uma igreja perto de você, uma igreja que vai acompanhar você, uma igreja que vai cuidar de você e ensinar para você essa palavra. Que Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade que você me dá de falar ao seu coração hoje, em nome de Jesus. A graça e a paz seja com você. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui pregando o Evangelho. Não é fácil ter um programa de televisão. É muito difícil devido aos custos. A gente começou agora, precisamos de patrocinadores, precisamos de parceiros. A conta que aparece aí é para você pegar, para você anotar e para você depositar, para que nós possamos continuar com esse programa. Não é fácil. Deus, Ele conta comigo, mas Deus também conta contigo. E eu quero que você me ajude. Você que Deus tem abençoado, você que tem sido grandemente abençoado, você empresário, eu te convido. Deus te deu bens também para que você pudesse fazer a sua obra, para que você possa abençoar. Então, talvez você não possa estar aqui,
mas com a sua oferta, você também vai estar fazendo a obra de Deus. Eu quero contar com a oração dos intercessores do Piauí, do Maranhão, do Brasil. Orem por nós. Nós temos travado uma luta muito grande, mas nós queremos continuar aqui, pregando o Evangelho para todo o estado do Piauí, para todo o estado do Maranhão, entrando em lugares que talvez nunca ninguém tenha entrado para pregar. Então, em nome de Jesus, nos ajude. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, perguntou o salmista. Então, meu querido, deixa Deus fazer a obra no teu coração. Pega o número da conta, pega o nosso telefone, liga para a gente, seja um parceiro nosso. Se você quer ofertar e não quer ofertar com a propaganda, mas liga. Bispo, eu quero ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos. Você precisa ajudar para que Deus possa te abençoar mais ainda. Eu conto com a sua ajuda no nome de Jesus. Amém. Nós estamos abrindo espaços aqui para cantores e bandas locais e para qualquer igreja que quiser fazer um anúncio, nos procure. Nós vamos ouvir agora um anúncio com o apóstolo Edivan de um grande congresso que vai acontecer em Teresina. Pois é, bispo. Estamos prestes a realizarmos um primeiro e grande congresso apostólico aqui em Teresina, na igreja Templo dos Milagres. E estamos aqui novamente para convidar você, amigo, não evangélico, pastores dessa cidade, para estar conosco nos dias 10, 11 e 12 agora de outubro. Será uma bênção, já está confirmado a presença do apóstolo Alex, já está ministrando as nossas vidas, confirmado também a presença do bispo Mário e de muitos pastores, confirmado também a presença do cantor Luiz Felipe, vai estar conosco, do Ministério Refinado pelo Fogo. Eu quero dizer para vocês, serão 3 dias de milagres, 3 dias de bênção. Você que está precisando de um milagre, você que está precisando de ouvir uma palavra de edificação, você que está precisando de cura, pois venha participar conosco nesses dias, esses 3 dias, nessas 3 noites, muito abençoadas. Igreja Templo dos Milagres, fica localizado ali no bairro Mafrense, na Zona Norte, na rua Rui Barbosa, 5944. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo telefone 9532-0050, então 8881-7739. Queremos agradecer a sua presença desde já, quero agradecer a oportunidade do programa TV Nova Vida, tem abençoado, temos ouvido aí comentários por todo lugar que nós temos andado, tem abençoado a Igreja Templo dos Milagres e todos aqueles que têm ouvido. Então, muito obrigado, um abraço, bispo, que Deus abençoe você nessa empreitada, que Deus te faça prosperar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esperamos por você, 10, 11 e 12, o primeiro Congresso Apostólico em Teresina, em o nome de Jesus. Fiquem na paz. Estamos encerrando o programa agora e agradecendo pela sua audiência. Próximo sábado, assista, 7 horas da manhã, TV Nova Vida. Ligue para os seus amigos. Um programa que veio para abençoar o Piauí, o Maranhão, o Brasil, o mundo. Então tenha uma semana abençoada, um final de semana próspero. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir TV Nova Vida, abençoando sua família. Oferecimento: Cartucho e Manutenção, conserto e manutenção de impressoras e instalação de Book Ink profissional. Quero dizer para vocês que aqui é a Nova Vida, a Igreja Nova Vida é uma bênção de Deus. E que minha família está quase toda aqui. E hoje eu estou muito abençoada, porque convidei uma pessoa, ela trouxe mais 3, e todas duas se converteram. E essa é a minha bênção que eu tenho para contar. Então eu convido a vocês que estão assistindo, venha para a Nova Vida. Jesus está aqui chamando vocês para fazer a obra de Deus e salvar sua família, em nome de Jesus. Agradeço muito a Deus por ter me colocado um coração novo na minha vida, também na minha família também. Agradeço muito às pessoas que têm me ajudado também, né? Aqui na comunidade Nova Vida foi um refúgio para mim.
Programa TV Nova Vida, abençoando a sua família. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã. Louvores, ministração da palavra, entrevista e a oração com o Bispo Mário. Todos os sábados, nós temos o encontro marcado TV Nova Vida, abençoando a sua família. Oferecimento: Cartucho e Manutenção, conserto e manutenção de impressoras, e instalação de Book Ink profissional.